Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra. Você acabou de clicar num vídeo sobre o que é o sujeito. Você que está estudando ou se interessou aqui por essa aula, provavelmente você está estudando na parte de sintaxe da nossa língua portuguesa. Deixe-me falar um pouco sobre quem sou eu, rapidamente. Se você já me conhece, adiante um pouquinho o vídeo. Eu sou professor há mais de 25 anos aqui no Brasil, leciono as disciplinas de língua portuguesa, gramática e redação, e sou autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos, que neste momento da gravação deste vídeo se encontra na 8ª edição. Então seja muito bem-vindo, espero que você aprecie. Eu não canto, eu não danço, eu não faço musiquinha, mas eu procuro trazer para você um conteúdo interessante, saudável e aprofundado aqui da nossa língua portuguesa. Então vamos lá, a aula de hoje é sobre o que é o sujeito. Antes de mais nada, acessem aqui as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, para você receber, né, novas informações e novos vídeos, e curta aqui o nosso canal aqui no YouTube. É isso aí, vamos lá então. Primeiramente, sujeito, né? Quando você pensa no sujeito, quando você clica na sua cabeça e aciona a ideia do sujeito, né? É preciso ter muito cuidado, primeiramente, com a questão da definição. Então, eu costumo usar uma definição que ela é bastante aberta e genérica, ou seja, é o termo que representa o ser a respeito de quem se diz alguma coisa, faz-se alguma declaração, tá? É importante que a gente fale isso, por quê? Porque há algumas definições de sujeito que dizem que o sujeito é aquele que pratica, sofre, né, ou então pratica e sofre a ação com base justamente na questão das vozes verbais, ou seja, em relação ao exercício da ação verbal e o resultado dessa ação verbal. Eu prefiro essa definição mais aberta. Vamos lá. Importante, identificar o sujeito é um dos mais importantes conhecimentos de que precisa o estudante da língua portuguesa para caminhar bem em sintaxe. Vale salientar que toda a base da concordância verbal está na perfeita harmonização entre o verbo e o seu sujeito. Ora, para que se perfaça essa harmonia, é fundamental que primeiro se identifique o bendito sujeito. Eu escrevi isso lá aí na minha gramática. Portanto, é um conteúdo fundamental. Uma das grandes dificuldades no processo sintático é justamente a identificação, é você encontrar o sujeito. Então vamos lá, nesta aula de hoje, né, eu tenho outros vídeos aí sobre classificação do sujeito, eu quero trazer algumas observações importantes a respeito de quem é essa figura denominada de sujeito. Então vamos lá aqui, ó. A partir de agora vamos ver várias orações. Procure identificar nelas o sujeito dos verbos. Ó, eu destaquei já aqui o sujeito para você. Então, por exemplo, deslizavam montanha abaixo águas do degelo. Observem, e aí eu vou fazer essa observação mais à frente. Nunca se esqueça de que nós fomos formados numa escola em que sempre trabalhou muito com a chamada ordem direta da oração. Não se esqueça de que o sujeito ele pode aparecer em qualquer momento ou qualquer local da estrutura oracional. Muitas vezes, bancas como de concursos públicos, vestibulares, alguns outros testes, eles costumam trabalhar sempre com a ideia do sujeito à frente do verbo, que nós chamamos de sujeito posposto ao verbo, ou a chamada ordem inversa da oração. Portanto, você está vendo agora, né, que o deslizavam está concordando exatamente aqui com águas, que é o núcleo do sujeito. Ainda devem chegar hoje pela manhã as correspondências enviadas pelo amigo de Portugal. Veja que o núcleo aqui, ó, correspondências devem chegar. Veja, o mais importante, vocês vão perceber que em todos os exemplos eu vou ficar sempre com essa preocupação, olhando para o sujeito, olhando para o verbo. Afinal de contas, o seu maior desafio não é simplesmente achar o sujeito, é achar o sujeito e verificar a concordância do verbo. Esse é o objetivo de você estudar o sujeito. Não é somente estudar por estudar, não é só saber o que é sujeito simples, composto. Isso é de sua menos importância. Preste atenção nisso, sempre pense nisso. Olhou para o sujeito, olhe para o verbo. Continuando aqui, ó. Meus ais, veja que eu trouxe uma estrutura substantivada, ó, incomodavam a muitos no hospital. Então, ó, aqui o núcleo, né? O ais aqui, que é originariamente é uma interjeição que foi substantivada. Vamos lá. Caso não lhe venham aparecer oportunas essas medidas, ou seja, olha só, eu tenho essas medidas como sujeito,
né, para uma locução verbal, ó, venham aparecer, viu? A flexão aqui do auxiliar, o núcleo aqui, medidas. Faça você. Opa, olha, observe aqui o sujeito, você, para o verbo fazer aqui, que se encontra no modo imperativo. Veja o número 5 aqui. Ainda deve ocorrer nas periferias das grandes cidades, a despeito das medidas repressivas, muita contestação violenta. Ou seja, deve ocorrer o quê? Muita contestação violenta, contestação aqui como núcleo do sujeito. Ou seja, você perceba que por esses primeiros exemplos eu mostro a você que o sujeito ele pode aparecer em qualquer local da oração. Ele pode vir no meio, ele pode vir ao final, ele pode vir no início. Então, acostume-se, pense nisso, reflita sobre isso aqui, para que você não tenha problemas exatamente no momento em que você vai identificar o sujeito. Mas você poderia perguntar, professor, como é que eu faço para identificar? Existe alguma fórmula, alguma coisa? Sim. Vejam, existem algumas perguntas para você que você pode fazer. Olha, em muitos casos, para se detectar o sujeito de um verbo, basta se fazer algumas perguntas básicas como quem é que, o que é que. A resposta a essas perguntas indicará provavelmente o sujeito do verbo. Por que eu digo provavelmente indicará o sujeito do verbo? Porque, como você já deve saber, existem estruturas que apresentam sujeito indeterminado e outras que nem sujeito apresentam. Alguns chamam de sujeito de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Eu gosto mais da terminologia oração sem sujeito. Então, quando você entrar para fazer análise de um período, sempre questione, né? Primeiramente, tenha cuidado. Primeira coisa que você vai fazer é procurar o sujeito. Não é um caso de sujeito indeterminado, não é um caso de oração sem sujeito. Então, identifique o sujeito oração, observe a concordância do verbo para depois você partir para encontrar outros termos de oração. Então, vamos lá dar uma olhadinha aqui, ó. Observe aqui, ó. Acabou culminando num final dramático naquele 18 de dezembro de 2009, o período de 2 semanas de acalorada discussão. Ora, você faz a pergunta ao verbo, né? O que é que acabou? O que foi que acabou culminando no período dramático? Eu chego ao sujeito. Ou seja, o que acabou foi o período de 2 semanas, o núcleo aqui, período. Portanto, o verbo aqui, ó, está concordando exatamente aqui. Né? Número 2. Nesse tempo, ainda vivia, na sua solidão, nas montanhas da Umbria, o divino Francisco de Assis. Ora, pergunte, quem é que vivia? Quem é que estava vivendo nessa solidão? Eu vou chegar ao sujeito, ou seja, aqui uma frase aqui do Essa de Queiroz, eu vou chegar ao sujeito, o divino Francisco de Assis, observe núcleo aqui, Francisco de Assis, substantivo composto. Né? E depois um período aqui do Euclides da Cunha, vejam, as erosões constantes quebram, porém, a continuidade desses estratos. Quem é que quebra? O que é que quebra? Ora, o que é que está quebrando? Exatamente as erosões constantes. Eu chego aqui com o núcleo erosões. Então, fazer essas perguntinhas auxilia bastante na nossa percepção de quem é o sujeito. Um cuidado muito importante, observe, é que eu vou reiterar, eu disse que eu iria repetir isso, sujeito pode aparecer em qualquer local do período, notadamente, às vezes, em provas de concursos, em vestibulares em que eles estão fazendo o teste do seu conhecimento da língua portuguesa, é muito comum você trabalhar com os chamados sujeitos pós-postos ao verbo. Portanto, ó, observe, não esqueça, o sujeito pode estar localizado em qualquer parte da estrutura oracional, o importante é perceber com quem o verbo está se relacionando. Ó, isso é importante para você, ó. Né? E notar a que termo a declaração verbal se refere. Observe, eu trouxe aqui 4 exemplos em que os sujeitos se encontram pós-postos. Observem, ocorreram festas no final de semana. Gente, muito cuidado, tá? Eu tenho um outro vídeo aqui no nosso canal em que eu falo sobre a distinção entre o sujeito e o objeto direto. Muito cuidado para não chegar para o verbo e dizer ocorreu o quê? E de repente você cair na história de classificar o que é sujeito como objeto direto. Por quê? Porque ensinaram-nos nas escolas, na escola, eu me lembro disso, de que quando nós fizéssemos a pergunta o quê, né, o verbo apresentaria transitividade direta, ou seja, predicação direta, é um verbo transitivo direto, e a resposta obtida é o objeto direto. Beleza, continua valendo. Agora, você só vai fazer a pergunta o que ao verbo, né, e só vai classificar o termo como objeto direto
depois que você tiver ciência, tiver segurança de quem é o sujeito da estrutura oracional. Beleza? Então vamos lá, ó. Ocorreu. O que é que está ocorrendo, deixando de ocorrer? Festas. Então, festas aqui, ó, é exatamente o meu sujeito com quem o verbo está concordando. Convém o retorno imediato dele. Isso que está aqui, ó, convém. Isso convém é exatamente o retorno aqui, é o núcleo do sujeito. Não é uma aula sobre isso, mas nós estamos aqui com verbos que são intransitivos. Vamos lá. Número 3. Agora só importa a resolução do problema. Ou seja, a resolução do problema importa. Isso tem importância. Verbo intransitivo, resolução aqui é o sujeito, tá? E ainda faltam 15 minutos para o início. Ou seja, 15 minutos eles faltam. Cuidado aqui para não achar que é o verbo fazer. Verbo fazer na indicação de tempo ele é impessoal. Aqui não. Aqui é o verbo faltar. Muita gente se enrola com isso, achando que todas as vezes em que existe um tempo, em que aparece um tempo na estrutura oracional, a oração não apresenta sujeito. Isso é um pensamento errado, tá? Então, cuidado, não é o verbo aqui fazer, é o verbo faltar. E se é o verbo faltar, o que está faltando é o sujeito, ó. O que é que está faltando? 15 minutos. Aqui é o sujeito, minutos aqui é o núcleo, por isso que o verbo concordou aqui. Percebeu? Então veja que eu trouxe uma série de estruturas oracionais em que o sujeito se apresenta posposto. Mas conhecendo ainda o que é o sujeito de uma oração, não se esqueça de que existe uma propriedade muito importante para esse sujeito. Qual é, professor? O sujeito ele é um termo que ele é regente. Ele rege quem, professor? O verbo. Portanto, eu posso dizer que o sujeito é o termo subordinante e o verbo é o termo subordinado. Posso? Claro. Então, eu posso dizer que o sujeito é o termo regente, posso, e o verbo é o termo regido. Qual o detalhe? É que como o sujeito ele é o chefe, é um termo regente, ele não se deixa reger por preposição. Como assim, professor? Na língua portuguesa, um termo regido por preposição é um termo, em geral, um termo subordinado. Então, eu não posso deixar o sujeito vir regido por preposição. Logo, eu chego à seguinte regra, observe. Não se esqueça de que o sujeito da oração não vem regido por preposição, pois, como sabemos, por ser sujeito um termo subordinante, não se deixa reger preposição. Logo, veja a conclusão. Um termo regido por nexo prepositivo jamais exercerá a função de sujeito, de núcleo deste sujeito. Núcleo deste sujeito. Vou lá, acentozinho aqui. De núcleo desse sujeito. Por que eu coloquei esse detalhe sobre o sujeito aqui? Porque perceber termos preposicionados é fundamental para você excluir, na hora em que você estiver buscando o sujeito, quem é sujeito e quem não é sujeito. Então vamos dar uma olhadinha lá, ó, observem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Cuidado, olha, os exemplos que estão aqui. Ainda cabe aos alunos da primeira série, veja que aqui tem um termo preposicionado, ó. Alunos da primeira série, esse A aqui, quem é, professor? Preposição. Se este A é preposição, este termo aqui não é sujeito. Na verdade, ele é complemento do verbo, é objeto indireto. Portanto, ó, se você está buscando o sujeito, desconsidere este termo. Quem é o sujeito? É toda oração, tá? É o sujeito aqui que é oracional. Ó. Isso aqui, ó, cabe. Isso cabe. Continue aqui, tá? Número 2. Enreda-se nas tramas das próprias memórias todo aquele o quê? Se enreda nas tramas das próprias memórias é um termo preposicionado, ó. Não é sujeito, tá? O sujeito está exatamente aqui, ó. Número 3. A qualquer pessoa, veja que a qualquer pessoa, esse A é preposição, ó. Ele não é o sujeito. O que é que vai ocorrer ou pode ocorrer nesse tempo de radicalismos? Argumentos em favor da mais pessimista expectativa histórica. O núcleo aqui é argumentos, portanto, né, argumentos podem ocorrer, esse primeiro termo não é o sujeito. Veja o número 4. Se a cada um de nós, olha, observe que este A aqui, ó, é preposição, portanto, este termo aqui não é sujeito,
tá? Não é o sujeito. Se a cada um de nós efetivamente perturbassem aqueles, ó, aqueles os quais agem mal, esse aqui também é um sujeito que está retomando esse os, que é o aqueles, tá? Esse os aqui que é um pronome demonstrativo reduzido, ó, com o sentido de aqueles. Então eu vou ler assim, ó, se aqueles que agem mal efetivamente perturbassem a cada um de nós, a impunidade seria impossível. Claro, impunidade aqui é sujeito também, mas ela é sujeito para o verbo aqui de ligação ser, ok? O que eu quero é que você desconsidere essa primeira parte. E no número 5, observe a número 5 aqui, ó, não ocorre aos bons cidadãos, esse a aqui é preposição, ó. Logo, não pode esse termo ser tomado como sujeito, entendeu? O que é que está ocorrendo aos bons cidadãos? Isso aqui, que os maus contam com o silêncio aqui da sociedade para seguirem sendo o que são. Eu tenho um sujeito oracional, portanto o sujeito está aqui à frente. Não confunda. Qual foi o objetivo, tá, de nós trazermos essa observação para você não confundir essa questão do sujeito com outros termos. Tudo bem? Logo, então, eu chego a outra ideia. Se você já viu que o sujeito não pode vir regido de preposição, tenha cuidado com estruturas do tipo assim, ó. Em virtude da regra acima, não se deve, portanto, preposicionar um termo que exerce a função sintática de sujeito. Portanto, ó, está na hora da onça beber água. Pare. Quem é que vai beber água? Quem vai beber água é onça. Onça, portanto, é o sujeito para o verbo que beber. Se onça é sujeito, eu tenho que colocar ali embaixo, vou colocar de novo aqui, se ele é o sujeito, eu não posso contrair a preposição com o artigo. Para o padrão formal da língua portuguesa, eu vou ter que descontrair isso aqui e dizer que está na hora de a onça beber água. A preposição de que está aqui, ó, ela rege o infinitivo, ela não rege o sujeito. Número 2. Apesar da manifestação ocupar as ruas principais, vejam que quem está ocupando as ruas principais é justamente quem? A manifestação. Ela é sujeito para o verbo ocupar. Portanto, eu vou ter que descontrair aqui, ó, e dizer apesar de a manifestação ocupar. Não se esqueça, esse apesar de locução prepositiva está regendo o infinitivo. Beleza? Agora vamos lá. Prof, depois dessas observações, quem é que pode ser núcleo do sujeito? Por que eu trouxe essa informação para você? Porque algumas pessoas dizem ou pensam que sujeito é só um substantivo, né? Parece que nós somos muito treinados nisso. É Paulo, é João, é o menino, é o barco, é não sei o quê. Não. O sujeito, ele pode ser exercido, essa função pode ser exercida por diversas classes gramaticais. Portanto, quebre isso da sua cabeça. A ideia de que sujeito só existe, né, se for um substantivo e numa ordem direta. Acabe com isso. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Quem é que pode ser sujeito? Observe. Primeira coisa, eu posso ter como sujeito pronomes pessoais do caso reto. Claro, ó, eles trouxeram, tá aqui, ó, sujeito do verbo trazer. Para eu avaliar, observe assim, essa preposição que tá aqui, ó, rege o infinitivo, tá? Não tá regendo o sujeito aqui, não. Veja isso agora, nós ainda iremos ganhar aqui, ó, o sujeito aqui para essa locução, ok? Quem mais? Pronomes pessoais de tratamento, aqui, ó, você, tá vendo? Pronome de tratamento como sujeito, você não viu, Vossa Excelência não conveio nas condições do acordo. Então, os pronomes pessoais de tratamento também podem ser sujeito. Substantivo ou palavra com função de substantivo. Claro, aliás, eu diria a você que o núcleo do sujeito, aliás, o sujeito ele é uma função chamada de função substantiva. Por quê, professor? Porque o núcleo do sujeito ele é privativamente exercido por um substantivo ou por uma palavra substantivada, beleza? Mas então quando você viu um pronome exercendo a função de sujeito, ele é um pronome substantivo. Quando você vir qualquer outro termo que não seja o próprio substantivo exercendo a função de núcleo do sujeito, você estará diante de um vocábulo substantivado. Portanto, ó, observe aqui, ó, os prós e os contras foram mencionados, tá vendo, ó? Sujeito para quê? A interação, o sujeito dele com os outros pacientes mostrava, ou seja, a interação, ó, lá embaixo, ó, mostrava
Nem sempre o belo é tão belo quanto se mostra. Veja aqui, um adjetivo, uma palavra que é comumente usada como adjetivo, exercendo a função de sujeito. Também pode ser sujeito quem? Pronomes demonstrativos, indefinidos, relativos ou interrogativos. Olha que coisa interessante. Quem bateu a porta? Cuidado para não achar que esse quem aqui vai formar sujeito indeterminado, não. O próprio pronome interrogativo aqui é o sujeito. Alguém bateu a porta, sim. Alguém aqui, pronome indefinido, é o sujeito. Não, ninguém bateu a porta. Opa, o ninguém aqui é o sujeito. Pronome indefinido. Isso passou logo, isso, pronome demonstrativo. No entanto, aquilo demorará mais, pronome demonstrativo. Percebeu? Vamos lá. E, para terminar, o numeral. O numeral substantivado pode exercer a função de sujeito. Portanto, as duas conseguiram. Só uma deve resolver. Tá aqui, uma aqui, as duas como núcleo do sujeito, os numerais substantivados. Então, percebeu? O que é que pode ser sujeito? Como é que o sujeito pode se manifestar na nossa língua portuguesa? Né? São características importantes. Agora você pode passar, professor, eu quero assistir outros vídeos. Assista agora ao vídeo sobre a classificação do sujeito. Né? Eu trouxe a classificação que eu chamo na minha gramática de classificação clássica, e eu trouxe outras classificações para você conhecer mais sobre o sujeito. Saiba que você está diante, na minha concepção, se não o termo mais importante, se não for o mais importante, é um dos mais importantes termos da área de sintaxe. Como eu disse, identificar o sujeito. Se você souber identificar o sujeito, praticamente seus problemas, por exemplo, em concordância verbal, eles desaparecem. Portanto, classifique bem, identifique bem esse sujeito para efetuar a concordância. É isso aí. Curta aqui as nossas redes sociais, aqui, dê o joinha aqui para o nosso vídeo. Curta aqui o nosso canal no YouTube para você assistir a todo o curso completo aí de língua portuguesa, ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.